Esse fim de semana eu comecei aí mais uma jornada no MBKM, que é uma pós-graduação da COP. Eu já dou aula lá desde 2005 e tivemos aí uma turma, fizemos aí uma maratona de 4 horas no sábado, conversando sobre civilização 2.0. E o início, né, eu tento contar a história de como é que eu cheguei, as conclusões, porque como é que eu estou apresentando para as pessoas. E eu sinto uma necessidade grande de me diferenciar, porque eu não sou um acadêmico, quer dizer, eu acabei, se eu fosse fazer, eu fiquei pensando, se eu fosse fazer assim uma autobiografia, eu botaria o título assim, o consultor, né? Eu queria ser consultor e acabei nas teorias e nas filosofias. Algo mais ou menos parecido com isso. Minha ideia, quando eu comecei a toda essa caminhada na direção de escrever meu primeiro livro com o Marcos Cavalcante, Conhecimento em Rede, 2006, foi vender consultoria. Sair daquela operacional que eu estava de fazer homepage e caminhar para a consultoria. Nada além disso. Só que quando eu fui, botei o livro para escrever, botei o livro para rodar e comecei a visitar as empresas e apresentar as minhas ideias, as pessoas foram me dando feedback, eu fui aprendendo e a partir daí eu comecei a falar, bom, vamos tocar isso a sério, vamos fazer a Vera. E aí então eu fui, bati e voltei, bati e voltei, bati e voltei, e aí comecei cheguei até onde nós estamos aqui. E aí esse artigo faz parte dessa jornada, que eu estou falando aqui de sistema filosófico originalista. Aí o cara vai falar, vem cá, peraí, o que isso tem a ver com o mundo digital? O que isso tem a ver com inovação? O que isso tem a ver com essa caminhada que o Neputski está falando, que começou como consultor? Eu também, daqui a 4 anos atrás, se eu estivesse falando isso, eu estaria levando um susto, mas foi isso que aconteceu. Tentamos entender o digital, há anos e anos e anos tentando entender o digital, fizemos 3 livros sobre esse assunto para as empresas, Conhecimento em Rede, Gestão 3.0, Administração 3.0, e batemos no muro. As pessoas não tiveram curiosidade. Porque aí você vai dizer, pô, as pessoas precisam comprar a sua aposta, a sua visão de cenário que vem do McLuhan, que passa pelo Pierre Levy. Não. O problema não é que as pessoas precisam comprar esse cenário. O problema é que as pessoas não têm interesse, não têm curiosidade. É isso que chama a atenção. O que eu senti nessa turma agora, comparado com outras turmas, é que as pessoas estão mais preparadas, porque eu acho que a gente já está passando por tanta coisa, as coisas não estão dando resultado, as coisas estão se separando, a bimodalidade está ficando cada vez mais evidente. De um lado, organizações caminhando de uma determinada maneira e de outro, outras caminhando de outro jeito, que eu acho que as pessoas estão mais abertas para esse tipo de narrativa. Então, temos aí uma nova jornada. A gente tem falado sobre isso, estou estudando agora o apoio aos inquietos, inovadores, na sua jornada, que eu estou chamando de originalização. Aí então estamos falando de jornada de originalização, mas, cara, se a gente vai falar de jornada de originalização, eu preciso desenvolver uma base conceitual para ajudar o pessoal. Então, a primeira coisa que é importante, nesse artigo eu vou trazer nossa querida Titi Ayn Rand. Ayn Rand, ela tem 2 grandes méritos, né? Aqui nesse artigo eu digo que existem autores que abrem estados
E tem autores que evitam que você caia nos buracos, nesse nível. Ayn Rand me levou para uma nova estrada. Não só no ponto de vista político, de como eu vejo a sociedade hoje, né, de mais clareza e tal, ela contribui muito nesse aspecto, mas eu estou pegando aqui a Ayn Rand, filósofa, em que tem duas grandes qualidades, a nossa titia. Primeiro, ela é uma animalógica. Ela pratica a animalogia. Ela combate o romantismo filosófico, o romantismo sobre os sapiens. O que é esse romantismo, Nepô? O que ela diz? Nós somos um ser vivo que precisa sobreviver e que, para sobreviver, precisa fazer escolhas. Nós não somos automáticos que nem as árvores e não somos automáticos que nem os passarinhos e os outros animais. As árvores são mais automáticas, os passarinhos e os outros animais menos automáticos e nós muito menos automáticos. E nós precisamos fazer escolhas. Não é que a gente quer fazer escolha, nós somos obrigados a fazer escolhas. E aí nesse artigo eu digo, escolhas são escolhas, ética é escolha. O sinônimo de ética é escolha. Então a gente precisa escolher. Então essa é a base principal para que a gente possa começar a pensar o ser humano. A gente precisa escolher. Então ela é animalógica, então ela vai quebrar o romantismo e as utopias que muita gente tem, porque as pessoas começam, mas os sapiens, aí começa a se fazer uma análise, né, da sociedade, que a gente tem isso, que tem aquilo. Querido, vamos olhar a sobrevivência. Vamos olhar os 8 bilhões de habitantes, vamos olhar os 210 milhões de brasileiros, vamos olhar os 24 bilhões de pratos de comida que a gente precisa produzir todos os dias. Isso é a base para a gente começar a pensar os sapiens. O resto tudo é romantismo. Se você inclui tudo isso, aí você pode até ter sonhos, viagens, vontades, mas você tem que entender os sapiens na sua dimensão. Então, essa é a primeira coisa que a Ayn Rand nos ajuda nesse sistema que a gente está, e esse é o primeiro artigo que eu estou escrevendo, né? Esse sistema filosófico originalista. O segundo ponto que eu vou trazer da Ayn Rand para esse nosso sistema filosófico é uma coisa fundamental. Ela cria uma espécie assim de pré-condições para a gente poder pensar a sociedade, para ajudar a gente a viver melhor. Então, a gente precisa assumir que a gente precisa fazer escolhas. Essas escolhas, elas têm uma escolha na direção da felicidade, e a escolha que você faz, como você define o seu critério de felicidade, vai definir a sua ética de trabalho, a sua ética de consumo e a sua forma de decidir o que é mais ou menos verdade. Então, a gente começa a trabalhar nessa direção para ajudar os inquietos inovadores, para ajudar a inovação. Tudo isso vai fazer sentido cada vez mais. É isso. O que vocês dizem? Você é um cara que adora desafio, adora botar ordem no caos, tem uma lógica mais refinada, não está satisfeito aí com esse mimimi que está no mercado e você gostaria de ter uma visão diferente de cenário. Mais que isso, você precisa se entender, saber que você é uma pessoa especial, saber que você é uma pessoa diferenciada e que você precisa estar junto de outros inquietos que nem você. A nossa escola teve, durante os primeiros 3 anos, um estudo profundo sobre o cenário digital. Nós estamos vivendo uma revolução da sobrevivência, você precisa entender isso, e depois você precisa entender o que é um inquieto inovador, qual é o seu papel nessa revolução e como é que você pode encontrar mais tranquilidade, menos ansiedade, mais felicidade nesse teu jeito meio estabanado, meio preocupado, meio querendo resolver as coisas e você não consegue se encontrar. Vem aqui para a escola que a gente vai te ajudar. 21 99 608 6422. Vou repetir. 21 99 608
6422. Pô, eu sou inquieto,